Hoje em dia, no mundo virtual, no mundo do Instagram, no mundo da internet, que por sinal eu ganho dinheiro com isso. Eu sou muito bem contratado pro meu Instagram, pro Facebook, né? O Orkut não, que parece que já acabou. TikTok, eu ganho grana com isso, né? As pessoas hoje entenderam que também é um meio importante para as empresas. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, com todo respeito a todos os jornalistas, radialistas desse país, aqueles que têm o direito da informação, têm o direito da crítica, dos elogios, porque os elogios nem em casa a gente recebe. A gente não elogia o nosso filho, nossa filha. Dificilmente as pessoas abraçam os filhos, né? A gente cobra muito pouco dos filhos também, em relação à escola, tudo que acontece nesse mundo de hoje. Eu acho que eles estão muito mais preparados do que a gente. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente não pode fazer. O Abel Ferreira, ele é um cara incrível. Ele tem 43 anos. Primeiro eu vou elogiar ele, depois eu vou fazer a crítica que eu penso, e a crítica que a maioria não pensa muito nisso. Mas eu respeito a opinião de cada um. Eu respeito quem escreve, respeito quem fala nos programas de televisão, que são muitos, rádios, internet, todos os podcasts, todos os programas que tem de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Hoje o torcedor, ele também tem o direito de ter o podcast dele, ter o Instagram dele, ele também tem o direito. Qual o problema? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. O Abel tem só 43 anos. Ele tem 2 anos e 8 meses de Palmeiras. Ele modificou a história do Palmeiras. A história do Palmeiras antes Abel Ferreira e depois Abel Ferreira. O cara tem 2 Libertadores. Pode ganhar a 3ª. Ele tem todos os títulos, só não tem o Mundial. Que ele jogou 2 e perdeu 1, e o outro ele não chegou. Então ele perdeu 1 pro Chelsea. A final. Ele já foi no Roda Viva. O Gustavo Soler tá comigo aí, o Paulo do Vale, é isso? É nóis. Então vamos lá. Junto com o Pedro Ramiro e a Aline. E o Pedro Ramiro e a Aline e a Aline que volta de férias, que seja muito bem-vinda, que Deus abençoe ela, porque ela fez uma férias maravilhosa, merecidamente, e passeou para todos os lugares do mundo. Aí, o Abel Ferreira, ele fez o Palmeiras ter um entendimento que é um clube grandíssimo, que disputa todos os títulos. O que ele fez em termos financeiros para o Palmeiras, eu acho que nenhum outro treinador fez. Ninguém fez. Nem Filipão, nem o Luxemburgo, ninguém. Qualquer presidente queria ter um treinador como ele. A comissão técnica dele é trabalhadora. Eles estão há 2 anos e 8 meses fazendo a base ser correspondida no profissional. Não está contratando medalhões, que por sinal os medalhões mandou embora, mandou jovens embora, contratou jogadores de nota 5, 6, né? E que às vezes se transformam no jogo de nota 7, 8, né? Ele conseguiu fazer o torcedor palmeirense ter tanto orgulho dele, que é uma coisa impressionante. Se ele falar pro torcedor palmeirense: olha, o Palmeiras hoje vai mudar de cor, o palmeirense entende isso, que ele vai explicar o porquê. Se ele chegar pro torcedor palmeirense e falar: a gente vai ter que vender o Dudu, vamos ter que vender o Rafael Veiga, a gente vai ter que vender o Gabriel Menino, mas vocês fiquem tranquilos, que eu já vi 3 jogos, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Porque ele incorporou ser palmeirense. Ele se identificou tanto com o Palmeiras, que não é o Braga, nem o Paok, e nem o que ele fez como jogador mediano na carreira dele. O Palmeiras abriu todas as portas para que o Abel Ferreira fosse quem ele é hoje, ou aquele que ele gostaria de ser.
o treinador que ele gostaria de ser. Eu acho que o Abel Ferreira está num patamar que nem deve ficar no futebol brasileiro. O patamar dele é para estar em outro lugar. É no futebol espanhol, é no futebol alemão ou na Premier League. Só que o Abel Ferreira tem que entender que ele não é o dono do mundo. Ele não é. E mesmo no calor do jogo, que o Palmeiras foi prejudicado, o gol do Rony é um absurdo anular o gol do Rony, é sacanagem. É pro VAR ficar 1 ano suspenso. É para saber o que é certo e o que é errado. O certo é o gol, o errado é não dar o gol. Tá. Quantas vezes o Anderson Barros foi reclamar com qualquer que seja, o treinador ou a comissão? Nunca, de arbitragem. É a primeira vez. E das pessoas nem sabem que é ele que está lá. Eu nem o conheço, nunca falei com ele. E ele estava falando educadamente. Aí, quando o Abel Ferreira começa a falar assim: Abel, não sei quem são os seus amigos, não conheço a sua esposa, suas filhas, não sei quem são as pessoas que estão à sua volta, deve ser a comissão técnica, não sei qual, mas toda vez é assim. Vocês da imprensa estão acabando com o futebol brasileiro. O Brasil é assim mesmo, né? É sempre o Brasil, é sempre o Brasil, é sempre a imprensa, é sempre... E aí tem uma coisa muito feia que o Abel fez pra mim. Se vocês entenderam, eu peço desculpa. Não, Abel, você errou. Mas eu falo por mim, eu não falo pelo Gustavo. Eu não falo pela Band, não falo por vocês que estão me ouvindo, eu falo por mim. Talvez eu tivesse pego o telefone do Pedro Spinelli e tivesse jogado no chão. Eu, pelo meu temperamento, pela falta de educação que eu tenho. Tô falando quando eu jogava bola, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente no meu aspecto de vida. Meu aspecto de vida hoje mudou. Eu sou um cara seletivo. O meu ouvido virou seletivo. Então eu escuto muitas críticas, coisas absurdas que falam de mim. Mas meu ouvido é tão seletivo que eu prefiro, e meu ouvido ouve aquilo que ele quer. E o que eu não quero ouvir, eu passo batido. Eu não brigo mais pro cara me chamar de gordo, de vagabundo, de ser vergonha. Eu não brigo mais por isso, com ninguém. E também não fico inteiramente posudo se o cara falar: nossa, como você é um baita comentarista de ver um gol, um pênalti de um outro jogo que o árbitro que estava no campo não viu. Mas o cara do clique, o cara do Instagram e os blogs não vê isso. Mas tudo bem também. Se eu tô no play, se eu tô na internet, se eu meto o pau nos caras, se eu tiro sarro, que fase que tá o Corinthians? Mano, há um mês que não ganha, mas eu também tenho que receber as críticas. Pô, você tá de brincadeira, seu time não joga, acabou, tá tudo bem, tá tudo certo. O Abel Ferreira deu uma entrevista no Roda Viva incrível. O Abel Ferreira, ele é um dos caras que mais pronto tá para ser treinador da seleção brasileira. O Abel Ferreira pode transformar o futebol português na seleção brasileira, nessa nova geração. O Abel Ferreira pode sim fazer um time fortíssimo no Paris Saint-Germain, coisa que o Neymar foi para Mônaco e não foi na festa, né? E nem ajudou a esposa a descer da escada. Eu jamais isso. Eu carregaria a minha esposa grávida, né? Ficaria de joelhos e ela pisava em cima de mim. Eu ficava de tapete, e fico de tapete para minha mulher. Aonde ela quiser e quando ela quiser, né? E aí, o Abel, se ele fizer isso no Paris Saint-Germain, na imprensa europeia, ele é mandado embora. Se ele fizer isso na seleção de Portugal, ele é mandado embora. Se ele fizer isso em qualquer coletivo, em qualquer lugar no Japão, ele é mandado embora. Só que também as pessoas têm que entender, e aí cada um que pense do jeito que quiser. Pô, peraí, vocês vão querer comparar o Abel com a bandidagem agora? Pô, hoje na CNN, velho, os caras fizeram um programa em cima do telefone do Abel, que o Abel fez. Ô, meu irmão, pô, tudo tem limite, cara. Ele errou, mais uma vez, pediu desculpa, teve humildade para... Eu não conheço o Abel e não quero conhecer. E não vou conhecer o Abel.
Não vou, porque não tem nada a ver. Não tenho pretensões nenhuma e nem quero. E nem ele quer, falar a verdade. Porque se ele quisesse conhecer a imprensa mesmo, ele sairia desse gueto que ele tem. Então ele foi no Roda Viva, ele deu uma entrevista no podcast, não sei, acho que não sei de quem foi. Eu não sei se ele já foi na Globo, no Bem Amigos, eu não sei. Eu não me lembro disso, né? Mas ele nunca participou de um programa como o nosso, de um programa da Transamérica, de um programa do Jogo Aberto, do SBT, nunca quis. Que é o direito que ele tem, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Hoje os repórteres que estão sentados aí, dificilmente conseguem uma entrevista individual. Agora, pelo ato errado dele, de pegar o telefone do Pedro Spinelli, depois ficar sabendo que o outro estava filmando e teve que devolver. Cara, isso é tão grave mesmo? É tão grave isso que os jornalistas, todo mundo tá acabando com o Abel, velho? Isso é justo? Ele tá erradíssimo. Talvez até com vergonha agora, porque ele já ligou pro Pedro Spinelli. Muito bem, parabéns pro Abel Ferreira de ter ligado pro rapaz. Eu não sei se o rapaz desculpou ou não. Se desculpou, legal, morreu o assunto. Agora, também querer arrebentar com o cara, porque ele é português, porque ele é do Palmeiras, porque o Palmeiras ganha tudo, porque o Palmeiras vai ganhar tudo de novo esse ano. E aí, de um ato impensado, com falta de humildade, mas espera um pouquinho, quem não teve, quem de vocês que estão escutando a Rádio Bandeirantes e os donos da bola, ou quem está falando como eu, ou quem vai falar como vocês que são mais jovens, quem não errou, quem nunca fez um equívoco em relação à profissão, quem nunca meteu o pau no chefe aqui, quem nunca falou que está fazendo jogos demais, quem nunca errou dentro de casa, quem nunca errou no trabalho. Agora, o Abel, ele tem que entender que ele não é mais importante que o Palmeiras. Que ele é o maior treinador de todos os tempos do Palmeiras, não tem a dúvida. Mas que ele é menos, Abel. Menos. Sabe, eu acho que você desenvolve o trabalho ali na beira do campo, que sem você ali, eu acho que os jogadores vão perder muita capacidade tática, técnica e física. Eu acho que naquele momento ali você é muito forte, é muito importante. Mas também não precisa ser a meia-culpa, ser a imprensa do Brasil, que sempre é ruim. Porque se todas as entrevistas que o Abel deu, a imprensa é sempre culpada de tudo que acontece, mesmo quando o Palmeiras está certo ou errado. Há um desabafo por parte do Abel, da comissão técnica, em relação a muitas coisas erradas que fizeram com ele, mas não é todo mundo que está nessa mesma parada. E o que o Abel fez, muitos treinadores já fizeram até pior. Pior. Agora, a atitude dele é uma atitude juvenil, infantil, de quem precisa se preparar para estar num cargo de seleção brasileira, para estar num cargo do Palmeiras. Mas não é tudo isso que queiram, o que estão querendo fazer. Porque o que estão querendo fazer é um absurdo, cara. Pô, o cara virou notícia de jornalismo dentro, por causa do telefone. Todo mundo já esqueceu em relação às apostas. Todo mundo já esqueceu o que aconteceu nas 2 Copas do Mundo. Todo mundo já esqueceu todos os racismos que houveram dentro do futebol brasileiro. Todo mundo já esqueceu todos os clubes que ficaram à berlinda de executivos e de presidentes que estão há mais de 20 anos. Peraí, o Abel pode tomar pau sim, mas tomar pau pela atitude dele. Tá errado, não pode fazer, porque ninguém vai lá e fala pro Abel assim, você não pode escalar o Dudu, você não pode... Não, não é isso. Ele tem que entender, ele é jovem ainda, ele tem só 43 anos. Então, Abel,
eu não sou ninguém, eu sou o tremendo de um Zé Ruela, sou um pé de rato, de um comentarista que virou comentarista por acaso, de um apresentador que pouca gente acreditava, que pouquíssima gente acreditava. Faz 11 anos que eu faço programa na televisão, tanto no Band Esportes, no Baita Amigos, como nos Donos da Bola. Pô, eu já errei pra caramba aí. Só que a gente vai escutando. Você vai escutar o Paulo do Vale, vai escutar o Pedro Ramiro, vai escutar o Gustavo Soler, que são mais jovens que eu, que servem para ser meus filhos. E muitas vezes a gente tem que ter humildade para isso. Mas se todas as vezes que você errar, Abel, a culpa é da imprensa, pera um pouco, você não fez isso no Paok, você não fez isso no Braga, que são duas titicas de galinha perto do Palmeiras, velho. Agora, também, a querer acabar com o Abel Ferreira, porque ele tirou o telefone da mão do cara não, me desculpe, perdão, do Pedro Spinelli, que é muito chato fazer isso, tá errado fazer isso, não tá certo fazer isso. É completamente errado, é um equívoco da parte dele, até como pai de duas filhas. Eu também, todas as vezes que eu erro, e eu erro todo dia, pô, às vezes você vai chegar na sua casa, o que você fala pro seu filho? Pô, papai tirou o telefone da mão daquele cara porque ele tava filmando o papai, porque o papai tava em cima do quarto árbitro. Mas aí eu vi que outro tava filmando também, o cara que tava filmando. Aí, pá, não sei o quê. Pô, pra que isso, cara? A lisura que você tem na sua carreira é tão grandiosa que nenhum treinador nesse país escreveu um livro e doou mais de 5 milhões para as ONGs do país. Nenhum treinador fez isso. Então, eu sei que falei demais aí, mas eu queria falar sobre isso. E até a visão do Gustavo, do Paulo e do Pedro sobre isso, porque vocês são jovens. Mas é muito fácil hoje eu acabar com, num certo sentido, chegar a bota no Abel Ferreira, chegar a bota no Palmeiras, por tudo que já fizeram contra mim. Carta de repúdio, não deixar jogadores ir nos Donos da Bola, não deixar jogadores serem entrevistados na Rádio Bandeirantes, na minha Rádio Craque Neto, não deixar pessoas entrarem lá dentro no aniversário de clube. Olha só o que a Sociedade Palmeiras fez comigo, que joguei no Palmeiras e que honrei a camisa do Palmeiras enquanto estive lá, porque foi eu que fui mandado embora de lá. Se tem alguém que tem que ter raiva do Palmeiras, sou eu, porque o que fizeram comigo poderia ter acabado com a minha vida, com a minha família. Mas eu nunca falei mal do Palmeiras. A única coisa é que eu brinco. Copinha não dá pra brincar mais. É o Mundial, vocês não tem Mundial. O que eu tenho pra falar do Palmeiras? Faz 3 anos que a gente tá, ou 2 anos e meio, da Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, vê quantas críticas tem em cima do Palmeiras, do meu programa. Da Rádio Craque Neto, do meu canal, no meu Instagram. Pô, pera um pouquinho. Agora, aquilo que eu falei, e que eu tô falando, né? Muita gente pode não concordar. E que tá tudo bem. Agora, o Abel Ferreira errou, ponto. Mas querer acabar com ele não dá também, né, Gustavo? No seu pensamento. Fala, craque. Boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. Eu concordo com tudo que você disse, né? Com relação à postura do Abel. Errou muito, porque ali ele alega, né? Foi uma invasão de privacidade. Se fosse no Allianz Parque, realmente teria sido uma invasão de privacidade, porque o acesso do túnel, ele já vai direto pro vestiário e não passa pela zona mista. Mas no Mineirão e em vários outros estádios, o acesso do túnel passa pela zona mista. Então, o Pedro Spinelli, o pessoal da Itatiaia e os outros portais, jornalistas, repórteres de todas as emissoras estavam exatamente no lugar onde eles devem ficar, já destinado pela CBF nesse local para poder exercer o trabalho. Então, o Abel ele errou, né, ao tirar o telefone da mão do Pedro Spinelli. Ô, Gustavo, oi. Porque muita gente, quando aconteceu isso, eu estava em casa e eu fico lendo tudo, né? Uhum. Muita gente achou que ali é um lugar restrito, certo? Isso, mas não é. Ali
É exatamente isso. A estrutura do estádio, que é montada ali no Mineirão, ali é a área de zona mista, ali não é o túnel dos vestiários. Então era exatamente ali que o profissional de imprensa deveria estar. Então não teve nenhuma irregularidade nessa filmagem. E o Abel pode ter pensado que teria algum tipo de irregularidade porque ele está acostumado com um estádio onde não existe esse contato entre treinador, diretor e árbitro, porque isso acontece num local totalmente separado, que é separado por uma parede. Então, no Allianz Parque, essa cena jamais teria acontecido, porque ninguém teria visto o Anderson Barros reclamando com o quarto árbitro da partida e o Abel aparecendo lá para entregar a camisa dele ao quarto árbitro, e o quarto árbitro se negando a receber a camisa e falando, não posso aceitar porque pode pegar mal para mim. Então foi uma grande confusão ali, e eu não sei se o Abel ele ficou frustrado e irritado com essa situação que ele foi dar a camisa, quarto árbitro falando que não, e aí o Anderson Barros estava discutindo com o quarto árbitro e ele viu tudo sendo filmado e falou, porra, o que será que vão pensar de mim, não sei o quê, mas tomou uma atitude totalmente errada, não é pra mexer... Foi mal. Não é pra mexer no material de trabalho de ninguém. Tá pensando que você é o neto? E aí mexeu, né, no material de trabalho, depois pediu uma desculpa meia boca na coletiva e hoje fez questão de ligar pessoalmente, né, de cabeça mais fria, pra se desculpar. E aí vida que segue, né? Se o Pedro aceitou a desculpa já é uma outra situação. Exatamente. Ele pode não aceitar, né? Exato, também é o direito dele. Mas conhecendo o jeito que a família dele trabalha, certamente aceitou, porque é uma família que forjada no jornalismo, por sinal, cada um trabalhando em grande emissora, né? A irmã dele nos canais Disney, na ESPN, a mãe dele trabalha na TV Galo, então já é uma família que trabalhou na Globo, né? A mãe dele durante muito tempo também, então é uma família que sabe como é que funciona também o meio do futebol, quando um outro fica um pouco mais estressado, esquentado, mas vida que segue, né, craque? Errou, pediu desculpa, e aí é o que você disse, não dá pra transformar isso em crime, não dá pra depois alguns colegas de imprensa chegarem nas suas redes sociais colocando também, se fosse comigo o Abel ia ver o quê? Você ia bater no Abel? Então você ia estar mais errado do que ele, porque você agrediu uma pessoa, então foi isso, foi um erro, mas pediu ele desculpa. precisa aprender, né, Gustavo? Exato, precisa aprender. Foi até o que eu coloquei nas redes sociais, é um erro que nunca mais ele pode cometer. Tem que saber o limite do que é um trabalho do outro. Se ele acha que estava sendo ali muito exposto, poderia ter feito o que você falou hoje na TV. Chega e fala, não filma não. Isso! A gente tá aqui nesse momento. Ou então perguntar, o que vocês estão falando aqui? Pode? Não sei o que. O cara fala, pode. Fala, mas vai filmar, mas por que vocês estão filmando? Exato. Pegar o celular não, tomar o celular não. Exatamente. Tomar o celular foi o grande erro do Abel. Eu vou falar por mim, Gustavo. Desculpa, Gustavo. Desculpa, Paulo. Gente, hoje a mídia, hoje a internet é uma coisa muito louca. Às vezes eu estou em determinados lugares, as pessoas estão me filmando. Mas como é que eu vou tirar o celular de uma pessoa que está me filmando? Eu sei que ela está me filmando. Mas como é que eu vou lá, mas que direito que eu tenho, se é um lugar público, de eu tirar o celular da pessoa? Então eu que não vou lá. Eu que não saio de casa, quantas filmagens... gente, quantas pessoas têm vídeos meus editados em canais que eles têm o meu nome? Quantas pessoas que editam o programa Rádio Bandeirantes Donos da Bola, que eles pegam tudo que nós estamos falando agora e colocam nos programas deles com um contexto diferente. Cara, se a gente for ter que brigar com todo mundo assim, meu irmão... Agora, eu não posso tirar jamais a câmera de uma pessoa, o celular de uma pessoa por causa disso. Ou você sai do recinto, ou você chega educadamente e fala, meu irmão, você está me filmando? Neto, desculpa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Não tem problema. Imagina se todas as pessoas que forem na zona, que for na USP aqui, né? Onde as pessoas trabalham, que se prostituem. Vamos supor que todas as pessoas fossem filmadas. Meu irmão, o mundo ia virar um caos. Já está um caos. A nossa vida já é uma vida que todo mundo já sabe. Agora, a gente não tem o direito de tirar o celular de ninguém. Porque as pessoas, ainda mais quem está trabalhando, Gustavo Soler. Exatamente, então esse foi o grande erro. E transformar isso, além de um erro, querer falar que
foi uma ação criminosa, uma ação sei lá o que, aí já também é extrapolar e cometer um erro maior do que o do próprio Abel. Então, errou, que aprenda com isso, nunca mais repita esse tipo de erro, pediu desculpa e vida que segue, né, craque? Vida que segue. Isso mesmo. E teve pelo menos a hombridade de ligar lá e se desculpar pessoalmente com o Pedro Spinelli. Então, aí vida que segue. Paulo do Vale, que você pensa, e também o Pedro Ramiro. Ô, craque, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. Não, eu penso muito parecido com vocês. Primeiro, obviamente que eu vou sempre lamentar quando um colega tiver o trabalho cerceado, né? Por algum motivo, como ele teve ontem, e isso já foi muito bem explicado pelo Abel, né? Pelo próprio repórter ali, tudo que aconteceu. Mas agora, a partir do momento que o Abel reconhece o erro, pede desculpas, conversa com o rapaz, não tem mais o que o Abel possa fazer a não ser fazer aprender mais. com o erro, exatamente, aprender com o erro e não fazer mais. Não é uma discussão que dá pra ficar alongando muito, não. O que mais que o Abel tem que fazer? Não tem mais nada pra ele fazer, a não ser não repetir isso, e o que ele fez já tá feito, já o pedido, tanto a atitude ruim, errada, tanto quanto o pedido de desculpas, né? Pedro Ramiro. Ô, craque, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. No início até, obviamente a gente contesta a atuação do Abel nesse sentido de ter puxado o telefone do jornalista que estava lá trabalhando. Atirou, né? De ter tirado das mãos do jornalista. Inclusive depois ele disse que a culpa do futebol brasileiro tá assim é por causa da imprensa Não e é? tal. Não foi isso? Isso é absurdo também ele falar, né? Eu não tenho nada a ver, nem você, nem o Gustavo Soler, nem o Paulo do Vale, se o Palmeiras vai perder ou vai ganhar. A gente não tem culpa disso, velho. Sim, sim. E eu até entendo também, cara, que você falou bem dessa situação de que às vezes o cara tá nervoso por causa do jogo, teve uma situação complicada, um gol mal anulado, e isso é até natural, desde que depois ele peça desculpas. E, assim, até contestei no início o pedido de desculpas dele, porque ele falou assim... Não, na entrevista foi meia culpa. Foi meia culpa. Não foi meia culpa? Se eu me excedi... Não, eu me excedi. Sim. Se eu... Então foi minha culpa dele, mas depois, pensando mais, observando, ele veio e viu que errou, certo? Isso é uma coisa pra se aplaudir ao Abel Ferreira, verdade. porque não é a primeira vez que ele fala com os jornalistas depois de sentir que errou. Verdade. Teve até um caso com um colega nosso, o Guilherme Presunto, jornalista aqui da Litoral News do Rio de Janeiro, que ele acaba fazendo uma pergunta, o Abel não entende bem e acaba... Ele chega a bota. Isso, e depois ele liga pro jornalista, pede desculpa publicamente, então acho que isso é atitude de quem é multicampeão e de quem é muito inteligente. Não porque muita gente faria uma nota, né? Ou pediria para o assessor ligar, né? Tem que ver esse lado bom dele, velho. Ou não? Sim, com certeza. Ele erra e assume a bronca, né? Eu errei, ele não pediu pro assessor do cara aí que eu quero falar com o cara. Ele não pediu pro assessor ligar, não fez nenhuma nota do Palmeiras, nada. Que por sinal o Palmeiras não deu nota nenhuma, né? Não. Entendeu? Então, ele que fez isso. Mas o Palmeiras é gostosinho na hora que eles mandam notinha aí pra Band por causa de mim. Pode mandar a nota que quiser. Pode escrever uma carta. Pode escrever um livro. Vocês podem mandar um livro aí que tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mesmo na época do Paulo Nobre, Gagliotti, da presidenta aí, dos 3 presidentes. Dos 3. Já vai fazer 10 anos. Não tem problema nenhum, irmão. Comigo não tem erro, não. Vamos lá, então.